Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez reunião do Copom e mais uma vez queda da taxa da Selic, terceira vez esse ano, né? Taxa da Selic que estava em 12,75, caiu 0,5%, baixou para 12,25 e junto a isso o CDI, que era 12,65, baixou para 12,15. Sabemos que os produtos de renda fixa estão totalmente atrelados à taxa da Selic e a taxa da Selic é totalmente ligada à inflação. Então é uma espécie de balança, é um termômetro da inflação. A pergunta que fica é: com a queda da Selic, é bom ou ruim para os meus investimentos? Bom, de certa forma eu vejo isso com bons olhos, até porque quando a Selic cai, a inflação também cai junto e o poder de compra aumenta, ou seja, o seu dinheiro passa a ser mais valorizado. Quando você tem uma taxa de inflação muito alta, gera-se muita inadimplência, as pessoas não conseguem cumprir com as suas obrigações, porque os juros fazem as coisas aumentarem muito e consequentemente as inadimplências começam a aumentar. Já ao contrário disso, quando a taxa da Selic diminui, favorece o poder de compra, as pessoas conseguem comprar mais, conseguem pegar mais empréstimos e conseguem honrar com seus compromissos, né? E favorecendo de certa forma o país, porque as pessoas comprando mais, as empresas produzem mais, as empresas também geram mais empregos e com as pessoas trabalhando gera-se mais compra e todo mundo ganha com isso. Mas e quanto ao nosso investimento? Eu fico em renda fixa, eu tento mudar para renda variável? Bom, o conselho que eu posso dar para vocês nesse momento é que vocês tenham a carteira de investimento de vocês sempre de forma diversificada. Não precisa sair de um ou de outro, mantenham os dois. Tá? A chave do investimento é a diversificação. Tenham sim os seus produtos de renda fixa, mesmo com a CDI um pouco mais baixo, ainda assim vocês vão estar ganhando da inflação. E quem quiser ganhar um pouquinho mais de rentabilidade, vá para a renda variável. E na renda variável, sempre façam boas escolhas. Aproveitando o assunto renda variável, eu vou apresentar para vocês dois fundos imobiliários que estão bem descontados para que vocês possam ver como possibilidade de compra nesse momento de queda da Selic. Lembrando que as metas do Banco Central é fazer com que a Selic até o final do ano chegue em 11,75% e lá para 2025 que ela caia em torno de 8,9%. Então, pensando nisso, vamos pensar assim na diversificação dos nossos ativos para sempre nesses momentos de queda ou de alta, que vocês possam se beneficiar com um produto ou com outro. Então, eu vou apresentar para vocês hoje dois fundos imobiliários que estão com seu PVP descontados. O primeiro é o HGRE11, é um fundo imobiliário de tijolo, seu segmento é lajes corporativas. Os fundos de lajes corporativas são aqueles fundos que têm aqueles prédios que têm escritórios comerciais alugados. É um tipo de segmento que na pandemia esteve muito em alta, porque as pessoas não podiam ir trabalhar de forma presencial nas suas empresas e adotou-se o hábito de se trabalhar em home office. Então, home office não é uma profissão, é uma condição, né, onde por um momento você está fazendo o seu trabalho naquele espaço. Então, esse tipo de segmento de lajes corporativas, ele tem esse tipo de ativo, né, escritórios de alto padrão que ficam alugados aí para muitas empresas. Inclusive, na data de hoje, esses fundos estão com bastante vacância, porque foi diminuindo a procura pelos escritórios comerciais. À medida que o Covid foi desacelerando, a pandemia deixou de estar entre nós, os empregos voltaram a ser presencial, os trabalhos voltaram a ser presenciais, e aí esses tipos de escritório acabaram ficando desalugados, ficaram em vacância. Só que eu não vejo isso como um problema, porque para quem compra fundo imobiliário para longo prazo, eu acredito muito que esse tipo de ativo ainda vai se valorizar no futuro. Bom, sem mais delongas, vamos aos números do HGRE11. O HGRE11 tem um patrimônio líquido de 1 bilhão 830 milhões. Ele dividiu esse patrimônio em 11.817.756 cotas. Nessa divisão, cada cota teve o seu valor patrimonial dado em R$ 154,00
R$1,99. E o mais bacana é que cada cota na data de hoje está sendo vendida a R$ 123,48, ou seja, está com um belo desconto. Em razão disso, o seu PVP ficou em 0,80. Então, para quem está chegando agora no vídeo e está vendo essa informação pela primeira vez, PVP é uma espécie de termômetro que mostra o quanto que o fundo imobiliário pode estar com preço justo ou descontado. O preço justo, o PVP estaria 1. Acima de um, esse fundo imobiliário estaria com acréscimo, estaria sendo vendido mais caro do que ele vale, e abaixo ele está sendo vendido com desconto, que é o que está acontecendo hoje com o HGRE11. A sua liquidez diária está em R$2.300.000 por dia, então é um fundo bastante líquido, onde você consegue comprar e vender de forma bem fácil. Ele teve uma desvalorização nos últimos 12 meses de 2,89%, isso em função da desocupação dos escritórios de home office, e ele tem pago dividend yield mensal nos últimos 12 meses em torno de 8,34%. Então, você tendo uma cota do HGRE11 na data de hoje, você já consegue receber 78 centavos de aluguel. Falando de aluguel, vamos ver como que ele tem pago dividend yield durante os 5 últimos anos. O HGRE11 nos últimos 5 anos pagou uma média de dividendo yield anual em torno de 7,78%, e na data de hoje ele tem pago em torno de 8,34%. Outro fundo imobiliário que eu quero apresentar para vocês, que está bastante descontado e que eu vejo como uma boa oportunidade nos dias de hoje, é o XPML11. O XPML11 também é um fundo de tijolo. Lembrando, para quem está vendo fundos imobiliários pela primeira vez, os fundos de tijolo são os que têm imóveis reais. Eles têm imóveis físicos que podem ser vendidos, uma necessidade do fundo. Então isso acaba passando mais segurança do que os fundos de papel. Bom, o XPML11 ele atua no segmento de shopping e varejo. Com a queda da Selic, esse tipo de segmento também acaba se beneficiando, porque com menos juros e menos inflação, as pessoas passam a ter um poder de compra maior, o dinheiro acaba sendo mais valorizado, até os financiamentos acabam sendo mais atrativos. Então as pessoas acabam comprando mais, e como esse é um fundo de tijolo, o shopping center passa a ser mais visitados, e com isso a taxa de vacância acaba ficando menor. Vamos aos números do XPML11. O XPML11 é um fundo que tem um valor patrimonial de R$3.460.000.000. Esse patrimônio foi dividido em 30.822.202 cotas. Isso fez com que cada cota tivesse o seu valor de R$ 112,31, mas na data de hoje o XPML11 está sendo vendido por R$ 109,74. Isso dá um desconto de 2%. Seu PVP está em 0,98%. Ele pagou nos últimos 12 meses dividendo yield em torno de 8,89%. Tem uma liquidez diária de R$15.400.000 por dia. Teve valorização nos últimos 12 meses de 18,41%. E tem pago dividendo yield anual dos últimos 5 anos em torno de 7,09%. E atualmente, no último ano, 8,99%. Veja que tem um espaço vago aqui no ano de 2020, foi justamente a época onde a pandemia obrigou os shoppings a fecharem as portas. Então nós tivemos aí uma vacância financeira, mas depois da pandemia ele começou a ter um novo crescimento, e veja que a curva de pagamento dos dividend yield foi bem crescente, bem exponencial, chegando até os 8,89% de hoje. Então tá aí, tá pessoal, são dois fundos imobiliários que estão descontados, que vocês podem procurar para a data de hoje. E lembrando a vocês que eu não sou qualificado para fazer recomendação de compra ou venda de ativos. Eu apenas apresento de acordo aí com a minha estratégia, tá? Eu julgo pelo meu conhecimento e pela minha estratégia. Então, pelo meu conhecimento e de acordo com as minhas estratégias, na data de hoje, eu considero duas boas oportunidades aí de fundos imobiliários para estar
para estar se colocando aí na carteira de investimento. Pessoal, se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, a única coisa que eu te peço é se inscreva no meu canal e curta o vídeo. Se você se inscrever no meu canal, sempre que eu colocar um vídeo, você será avisado. E curtindo o vídeo, o YouTube mostrará ele para mais pessoas. Mais uma vez, eu agradeço muito por vocês terem assistido até aqui e espero vocês no próximo vídeo. Até mais e tamo junto!